Então, na primeira aula, eu não vou me ater aqui em fazer um resumo da primeira, porque ela tem muito detalhezinho. Mas, assim, bem resumidamente, a primeira aula do medo e ansiedade, liberte-se disso, lá a gente tratou, eu comentei das nove leis, né? As 9 leis do medo. 9 leis do medo, elas nos direcionam, elas fazem a gente entender o que acontece internamente na nossa mente quando a gente sente medo. Acho que essa que é o grande resumo. Aí na primeira aula nós falamos da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta lei do medo, e hoje eu vou comentar sobre a sexta, sétima, oitava e nona, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho no medo, e eu vou deixar aqui, eu vou até colocar aqui logo mais, ali no chat, eu vou deixar para vocês o link de uma ferramenta, que eu vou comentar essa ferramenta aqui, a gente vai falar sobre ela, mas essa ferramenta vocês podem baixar depois um PDF para vocês fazerem no momento de reflexão, só vocês. É isso então. Bom, dando então segmento, deixa eu só passar aqui que eu estou. Peraí. Vamos fazer assim. Deixa eu lá entrar no lugar certinho. Medo e ansiedade. E já vou direto aqui para a aula 2, porque o arquivo do PowerPoint é imenso. Eu consegui pegar lá no final. Lá no... Aqui. Bom, aí agora eu vou compartilhar de novo minha tela. Que tá aqui. Deu certo. Tem hora que eu me enrolo, gente, com essas tecnologias todas. Bom, deixa eu passar aqui um por um, que ele não está querendo ir direto. Esse aqui foi a nossa apresentação, tá tudo isso tá lá dentro do Aqui. Começamos aqui, então, na aula 2. Nós falamos das 9 leis do medo, lá na aula passada. Eu falei da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E aqui eu vou comentar agora da sexta, sétima, oitava e nona. Sendo que a sexta lei é que todo medo tem uma intenção positiva. Para que, Karine, que a gente tem que saber tanta teoria sobre isso? Porque todas as vezes que a gente traz à consciência aquilo que nos incomoda, o tamanho do monstro, a gente vai diminuir significativamente o tamanho dele. Então, aquilo que parecia grande demais para a gente dar conta, quando a gente vai trazendo a consciência, parece que ele vai tomando um tamanho, uma proporção menor. E a sexta lei fala que todo medo tem uma intenção positiva. O que é isso? O medo, o que acontece é... Ele está protegendo a gente de alguma coisa. Se é um medo autêntico, que na aula passada a gente falou do medo autêntico e do medo irreal. Se é um medo autêntico, um medo verdadeiro, ele aparece, ele acontece para fazer com que a nossa vida seja preservada. Se for um medo irreal, ele também tem uma intenção positiva de nos proteger de alguma dor e de algum sofrimento. Então é importante a gente saber que sentir medo não é algo ruim, não é algo que denota fracasso, que denota fraqueza.
Porque às vezes a gente fala assim, ai, sou uma pessoa tão medrosa, tenho medo de tudo. Aí tem a impressão de que eu sou fraca, de que eu sou frágil. Não. O medo, ele tem sempre uma intenção positiva. Quando a gente respeita isso, a gente passa a olhar para as questões relacionadas ao medo com mais respeito. A gente para de achar que a gente é fraco ou fracassado. É nisso que consiste a lei número 6. A lei número 7, ela fala o seguinte, que nós nascemos com dois medos básicos. A gente já nasce com esses dois medos. O primeiro é o medo de cair. E o segundo é o medo do abandono. E todos os outros medos a gente vai aprender pelo exemplo, pelo trauma, pela repetição, pela informação. Então, assim, o ser humano, ele nasce com medo de cair. Esse medo de cair é para proteger, nos proteger de um medo real. Você pode ver que um bebê, ele não tem noção. Se ele chegar na ponta de uma cama, por exemplo, ali o medo não está explícito para ele, porque ele ainda não tem a visão dele, não tem a noção de profundidade. Agora, se você chama um bebê para ele pular no seu colo, para ele se jogar no seu colo, ele se segura um pouco, porque ele tem um medo que protege, que ele nasceu com ele e que é pequenininho ainda, mas ele protege a vida desse bebê. E o medo do abandono, ele não é um medo autêntico. Ele é um medo irreal, porque é o medo de sofrer por algo. Então, o ser humano, ele tem esses dois medos natos, né? O medo do abandono é o medo de sofrer por alguma coisa. A lei número 8, ela fala o seguinte, que o medo pode ser prazeroso se acreditamos que a situação é segura, ou temos a certeza que não existe perigo real, ou sabemos que a situação terminará em um determinado momento. Por que prazeroso? Karine, existe algum prazer em sentir medo? Não é o prazer literal, mas é o prazer de você se sentir guardado. Você sentir que você foi cuidadoso, cuidadosa. É esse prazer. Falar, puxa vida, eu vou dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo mais fácil. Pular de bungee jump. Bungee jump é aquele negócio lá que eles podem te amarrar ou pela cintura ou pelo pé, você pula de uma altura e você fica lá, né, igual um ioiô. Eu, Karine, eu tenho um prazer de dizer que eu não vou pular de bungee jump. Eu tenho medo daquele negócio. Esse medo, ele pode ser prazeroso. Tá vendo, Célia? Eu tenho medo, ele pode ser prazeroso porque ele me dá a sensação de que me resguarda. Não é porque eu não vou pular porque eu acho que aquela corda não vai me segurar. Não é isso. Mas eu tenho a sensação de que eu fico mais guardada, que a minha vida está mais segura em terra firme e não pulando daquele jeito lá. Essa que é a situação. Bom, aí nós vemos logo depois o medo, a lei número 9, que é que nós podemos induzir a ter medo. O que acontece? Por que a gente pode se induzir a ter medo? Porque às vezes a gente nem está com medo real, nem está com um medo autêntico, e aí a gente deixa os nossos pensamentos tomarem conta da mente e aquilo começa a crescer em nós. Aí aquilo que era algo pequeno, a gente dá uma dimensão absurda. Essa que é no final das contas, né? O que a gente pode se induzir ao medo, é dar asa à nossa imaginação. Bom, o que eu quero especificamente trabalhar hoje com vocês é o que a gente vai fazer
com esses medos, com cada um, com cada poder que o medo tem, seja ele irreal, seja ele autêntico. E aí eu trouxe para cá o que Joseph O'Connor fala no livro Liberte-se dos Medos. Ele tem um conceito muito interessante, ele faz um contraponto do medo com uma figura da mitologia grega. Deixa eu só pegar aqui a história para eu contar para você. Na mitologia grega existe Joseph O'Connor, ele faz esse contraponto entre a mitologia grega e os medos, que é, ele fala que os medos específicos dessas 9 leis que a gente colocou aqui, eles são como as cabeças desse monstro mitológico chamado Hidra. É um monstro mitológico, é da mitologia grega. De acordo com a lenda grega, Hidra vivia nos pântanos, perto da antiga cidade de Lerna. Ela se parecia com um dragão com 9 cabeças. Para matar esse monstro, você precisava degolar as cabeças, mas toda vez que você cortava uma cabeça, nasciam outras 2 no lugar. Uma das 9 cabeças não podia ser atingida por qualquer arma. A Hidra sempre surgia do pântano e aterrorizava a população do campo, devorando pessoas e o gado. 9 de cada vez. Por fim, interessante essa história. Por fim, o monstro chegou aos ouvidos do herói Hércules, como uma dos 12 trabalhos para poder espiar a morte da sua família. A estratégia original de Hércules foi cortar as cabeças da Hidra, mas ele logo percebeu que isso apenas tornaria as coisas piores. Tá travando. Porque, ai meu Deus, não deixa travar não. Porque, deixa eu só colocar aqui. Por que tornava as coisas piores? Porque ele percebeu que quando ele cortava uma cabeça, nasciam outras 2, ou seja, aquele monstro de 9 cabeças ia ficar se multiplicando. E aí ele teve a ideia, né? E chamou o amigo chamado Iolau para cauterizar o pescoço. Cada vez que ele cortasse a cabeça do dragão, do bicho aí, Iolau vinha com uma chama e ela cauterizava o pescoço. E aí, nesse momento, ele percebeu que cauterizando o pescoço, a cabeça do monstro não nasceria. Após essa batalha heróica, Hércules conseguiu, no fim, cortar as cabeças as 8 cabeças dos monstros. Só que uma ele não conseguiu cortar. Essa última cabeça, ela não podia ser morta. Então, Hércules esmagou-a com uma clava, arrancou-a, enterrou-a e colocou uma grande pedra em cima. Os medos irreais, diz Joseph O'Connor, são como as cabeças da Hidra. Uma metáfora violenta, mas muito adequada. Elas precisam ser cortadas, porém, você precisa interromper o pensamento, os subconceitos que geram medo. Isso cauteriza o medo para que ele não seja capaz de nascer de novo. Eu separei isso para ler para vocês, porque eu não quis falar isso com as minhas palavras. Muito, muito interessante. E aí, essa forma que o próprio Joseph O'Connor fala, que é violenta, essa batalha violenta, sangrenta, ela é muito adequada quando a gente vai dar fazer esse contraponto com os nossos medos. Porque se a gente parasse para dar uma forma, para os nossos medos, ele teria forma aí de monstro, de bicho.
Porque medo não é bonitinho. Medo não fica sorrindo para nós. Medo é algo que nos amedronta. E aí, a partir daí, nós vamos fazer aqui uma ferramenta que eu chamo de degolando a hidra. Degolando, você já conhece a história, acabei de contar, cortando a cabeça. E hidra é o nome desse dragão da mitologia grega aí, que tem 9 cabeças. E aí, eu queria começar... Ai, gente, vai me dar coceira na garganta uma hora dessa. Fala sério. Deixa eu passar mais uma página aqui, porque eu quero falar das 9 cabeças. Eu vou ter que tomar mais água. Vocês vão me desculpando, tá? Que eu vou ter que tossir. E tomando água. A primeira cabeça gerada, ou seja, o primeiro medo gerado é pela culpa. A culpa é a primeira coisa que gera medo em nós. Quando você culpa os outros ou você mesmo, ficará com medo de receber alguma punição definida ou de ser descoberto. Então, a culpa é a primeira coisa que gera medo em nós. Qual seria o fogo para cauterizar a culpa? A culpa da gente ser punido por algo, né? O fogo para cauterizar a culpa seria o fogo da responsabilidade. Responsabilizar-se por suas próprias ações e modificar o que puder. Muitas pessoas e fatos contribuíram com a situação, mas ninguém é culpado. Quando eu falo responsabilizar-se, responsabilize-se e modifique. Responsabilizar e modificar significa que tudo aquilo que a gente puder fazer por uma situação, a gente deve fazer para se livrar da culpa pelo fato. Agora, na verdade, quando eu escrevo aqui ninguém é culpado, porque a gente usa muito a palavra culpa, minha culpa, culpa do outro, a culpa. E na verdade, quando eu falo que ninguém é culpado, é porque cada um teve a sua intenção. E principalmente, a gente precisa ter esse olhar de compaixão por nós. Nós não somos culpados. Nós deixamos de nos responsabilizar por algo. Fica mais leve quando a gente trata dessa forma. Porque se eu começar a averiguar de quem é a responsabilidade, eu vou estar atrás de um culpado. Só que à medida que eu averigo qual é a minha responsabilidade naquela situação e eu modifico aquilo que eu posso modificar, então não há culpado. Aí não vai gerar medo. Todas as vezes que eu puder modificar aquilo que me cabe. Se é num relacionamento, às vezes a gente sente medo por não falar todas as coisas que a gente precisa falar. Pra gente ser sincero, a ponto de dizer para o outro, olha, não tô gostando disso, tal coisa que você fez me decepcionou. Só sentir medo de falar não é suficiente para sanar aquilo que a gente precisa sanar. Nós precisamos cortar esse medo, esse mal pela raiz. Como? Responsabilizando ou modificando aquilo que cabe a nós modificar. Se cabe a nós ser sincero com o outro para falar, então a gente só precisa fazer isso. Não vale ficar procurando quem é culpado. Se o outro que é culpado, se eu sou culpado, não interessa quem é culpado, ninguém é culpado.
a gente precisa entender que não somos nós que vamos fazer caça às bruxas para buscar quem é o mais errado da situação. O que vai caber em nós e para nós é saber se a gente se aquilo que está na nossa mão pode de fato ser feito algo, porque aquilo que não couber a nós não tem nem por que ter medo. A segunda cabeça desse estudo, ela é gerada pela sobrecarga de informações. A sobrecarga de informações gera medo em nós, gera um medo autêntico em nós. Muita informação, informação demais que a gente não dá conta de processar. Quando você possui informação demais, não é capaz de obter a informação de que necessita para avaliar a situação e saber que existe algo a temer. Porque é muita informação que você está colocando na sua mente. Você pode ficar com medo que tenha perdido algo e no final decida que é melhor estar seguro do que arrependido. O que seria isso? Quando tem muita coisa para verificar, tem muita informação, você pode ficar estagnado, parado, por achar que não dá conta de ver tudo quanto é informação. E ninguém sabe todas as informações, ninguém sabe tudo. Ninguém vai conseguir checar todas as informações possíveis no planeta para se tomar uma decisão. Então, esse medo dessa muita informação, dessa sobrecarga de informação, ele pode ser sanado, cauterizado com análise. Você peneirar o que você pode peneirar de informação, em vez de ficar... Não sei se isso já aconteceu com você. Você vai estudar um assunto. Aí você pega 200 artigos diferentes sobre o mesmo assunto. Aí você começa a ficar com medo que você tem que ler aquilo tudo para você tirar uma opinião daquilo ali. Aí chega um ponto que você não dá conta de ler 200 artigos, você vai parar e falar assim, ai meu Deus, eu não vou nem formar uma nova opinião, porque é muita coisa que é melhor ficar quieto. E aí você não anda. E aí o medo vai te estagnar. À medida que você parar para fazer uma análise, separar aquilo que, no caso que do exemplo que eu estou te dando, sobre artigo, aquilo que é de um autor conceituado, aquilo que está vindo de uma, enfim, de uma descoberta da ciência, você analisa, você tira ali, você saca de alguma só para você poder tomar suas decisões, senão você não vai dar conta. A análise é o fogo para cauterizar essa cabeça. Como é que vai ser isso? Fazendo perguntas precisas que surgem quando você possui metas claras e precisas. Onde você quer chegar com a informação que você está buscando? Se você tem uma meta clara do que você precisa fazer, essa é a análise que tem que ser feita. Para você não cair no medo da estagnação, de ficar parado por achar que está seguro, não se mexer, porque tem muita informação para ser sanada. Ok? A terceira cabeça é a pressão do tempo. Caraca. Essa pressão do tempo, ela gera em nós uma autocobrança. O que é isso? A pressão do tempo, ela determina prazos que causam ansiedade e preocupação. O que são prazos que causam ansiedade e preocupação? Por exemplo, uma pessoa que tem 29 anos. Eu conheço uma história muito perto de mim sobre isso. Ela tem 29 anos. Aí ela fala comigo assim, Karine, o tempo tá passando e eu não fiz nada ainda da minha vida. Eu não casei, eu não tô ainda estável profissionalmente, financeiramente. E aí é uma pressão tão grande, o medo faz o que com ela? Ela fica estagnada. Ela fica parada. Com a cobrança de que tem que casar, que tem que ser feliz, que tem que ser bem-sucedida. Isso a gente... Quantas vezes a gente se cobra de uma forma tão rude, querendo que a gente dê conta
determinados prazos que às vezes humanamente não é possível. Como é que a gente cauteriza esse medo? A gente cauteriza tendo uma perspectiva. Você ter uma perspectiva é você escolher, encarar como é que você vai lidar. Como é que você vai olhar para o tempo. Quando você vê seu horário em perspectiva, você pode planejar seu trabalho para que, usando qualquer estratégia, o prazo seja motivador em vez de provocar medo. O horário aqui que eu coloquei é um exemplo. Quando você olha para o seu horário, você olha para um calendário, você pode olhar para o calendário, você tem um determinado trabalho para entregar, um projeto para entregar. Você olha para o calendário de cima como um todo, você fala, nossa, eu tenho 10 dias para poder entregar esse projeto. Quanto que eu tenho que me dedicar por dia? Fica mais fácil quando você olha para o todo. Você fala, nossa, eu posso me dedicar 1 hora por dia. Ah, mas eu não tenho esse tempo. Então, eu vou ter que ajustar esse tempo para que aconteça. Porque se eu ficar parada, olhando só para o prazo, pensando assim, ai meu Deus, daqui a 10 dias eu tenho que entregar. Ai meu Deus, daqui a 10 dias eu tenho que entregar. Ai meu Deus, a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar, a gente não faz nada. Só porque ficou parada, olhando para esse monstro que é a autocobrança do tempo que está chegando, e você não terminou de se organizar. A quarta cabeça é o medo do futuro. Muito legal esse contraponto dele aqui. O medo do futuro, que é o que mais acontece com quem é ansioso. Sofrer por antecipação. Começar a sofrer por algo que sequer a gente sabe se vai mesmo acontecer. Tem pessoas que às vezes falam assim, olha, eu tive uma crise de pânico, sofrendo eu estava, porque eu estou com medo de ser mandado embora. Aí às vezes eu chego para essa pessoa e falo assim, ok, o que dá esse indicador para você que você pode ser mandado embora? Não sei, existe um clima no ar. Aí a gente começa a perceber que é a cabeça que está fazendo isso. A gente começa a sofrer por algo que nem se desenhou ainda. O que a gente deveria fazer? A gente deveria, nesse exemplo que eu estou dando, a gente deveria tomar conta para que a gente seja um funcionário exemplar, que a gente dê de fato o nosso melhor. É a única coisa que dá para. É a única atitude que a gente pode tomar frente a algo que ainda não aconteceu. Agora, a gente começar a sofrer por algo que ainda não aconteceu e que talvez não aconteça, é alimentar um monstro dentro de nós. Aí o que eu escrevi aqui, ó, sofrer por antecipação. O futuro ainda não existe. Nós o criamos a partir do que fazemos agora. Todos os medos do futuro são irreais. Pode ser, e isso pode ser duro. Toda vez que eu falo, meu coração chega a dói de falar assim, olha, eu posso dormir hoje e eu posso não acordar amanhã. Quem me garante que eu vou acordar amanhã? Nós não sabemos quando nós vamos partir. Então, para que eu vou ficar... Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Para que eu vou ficar sofrendo por algo que vai acontecer daqui a 1 ano? Daqui a 10 anos? Tem pessoas com 40 anos sofrendo, preocupado como é que vai ser a velhice. O que a gente pode fazer? Não vamos poder fazer nada. Nós vamos envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. Mas o que eu posso fazer de verdadeiro, de real? Eu posso cuidar da minha saúde, eu posso escolher fazer uma atividade física, eu posso melhorar minha alimentação. Isso eu posso fazer. Agora, começar a sofrer, perder noite de sono, porque eu não sei como é que vai ficar, sei lá, a aposentadoria no Brasil, é loucura a gente fazer isso. Qual é o fogo que vai estagnar, que vai cauterizar essa cabeça de monstro doida? É um plano de ação. O fogo para cauterizar essa cabeça aí de medo é ter um plano de ação para um objetivo claro. Você faz o que pode e obtém auxílio onde precisa.
Muitos problemas não podem ser resolvidos por uma só pessoa. Pense globalmente e haja localmente. A gente pensa, olha para o todo e toma a nossa decisão. Como é que pensa se eu fosse sofrer pelo projeto que está sendo aprovado aí com relação à aposentadoria no Brasil? Ah, meu Deus, eu ia pronto, estagnar minha vida a partir de agora. Mas eu olho para o todo, eu olho o que que eu posso, Karine, o que que eu posso fazer para economizar uma reserva, para que na velhice eu tenha uma reserva. O que que eu posso fazer para poder gerar alguma renda, para que mais tarde eu consiga ter uma reserva? É a única coisa que eu posso fazer. Se eu ficar parado pensando nesse medo que é irreal, né, que é de algo que está para acontecer, nada vai, nada vai me garantir e vai me estagnar e vai me deixar numa zona de inação, de falta de ação, falta de atitude. A quinta cabeça é ter opções demais. Ela se assemelha um pouco com aquela cabeça, deixa eu ver qual é, a segunda, que é sobrecarga de informação. A quinta cabeça é ter opção demais, ter muita opção, ser exagerada nas opções. O excesso de opções confunde e pode te deixar com medo de perder algo e levar a um tipo de paralisia. O que é esse exagero de opções? Por exemplo, vou dar o exemplo da rede social. Na rede social, a gente tem muitas opções. Nós temos o Facebook, nós temos aqueles stories do Facebook, nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, nós temos os stories do Instagram. Tem pessoas que se perdem horas e horas e horas passando lá os stories para poder ver o que outras pessoas estão fazendo, com medo de perder alguma informação. Eu estou vendo acontecer muito isso com os adolescentes. Os adolescentes estão cada vez mais agarrados no celular. Adolescente, ele naturalmente é mais curioso do que nós que passamos dos 30. Então, a curiosidade de saber como é que está fulano, ciclano, ele acaba tendo ali na rede social tanta opção, que ele paralisa ali, naquele lugar, e não anda. E ele gera um medo de perder qualquer tipo de informação e de ficar para trás, que alguém pode saber mais do que ele, e ele, por conta disso, começa a se menosprezar, porque não está dando conta. Isso é o exagero, e a gente precisa do equilíbrio, né? O equilíbrio é o fogo que vai cauterizar esse medo. Quando você equilibra suas tendências para aumentar a satisfação, faz boas escolhas. O que é bom, o bastante, já basta. Lembre-se da regra dos 3. Reduza suas opções às 3 melhores disponíveis. Se você segue 50 pessoas na internet, começa a seguir 3. Separa 3 para você seguir. Se você tem 30 livros para ler, separa 3 para você ler, os 3 melhores. Se você tem 30 opções de viagem para fazer, separa 3. Escolhe entre as 3. Essa regra dos 3, ela ajuda na tomada de decisão e ajuda a gente a não ficar estagnado. A gente não tem a obrigação de saber tudo o tempo todo. É importante lembrar disso. A sexta cabeça é do medo da mudança.
é o medo de crescer. Você não pode parar a mudança. A gente não consegue parar o crescimento. A gente não consegue parar as novas tecnologias. O que a gente pode fazer frente a esse medo das mudanças? O fogo para cauterizar essa cabeça aí, do medo da mudança, é o controle. Porque a gente não pode parar a mudança, mas a gente pode controlar a situação que dá às mudanças o poder de me assustar e de te assustar. Ai, meu Deus, deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu não terminei de falar desse, não. Por que a gente pode controlar a situação que dá às mudanças o poder de me assustar, de te assustar? A gente pode olhar para a circunstância, as novas tecnologias, por exemplo. Tem pessoas que têm medo da mudança, não faz nenhum tipo de compra pela internet. Estou dando exemplos, tá, gente? Pode ser N coisas. As pessoas não fazem nenhum tipo de compra na internet porque tem medo de ter o cartão clonado, tem medo que aconteça, sei lá, que aconteça de um hacker entrar, enfim. Esse medo da mudança faz com que a pessoa pare no tempo. E aí, se ela tem medo da mudança, vai gerar nela também um outro medo, que é o medo de não acompanhar as informações, de ter muita opção e não acompanhar. Então, percebe como é que o medo, se a gente não para observar, como que ele vai estagnando, ele vai parando, freando as pessoas? Como que a gente faz para controlar a situação de uma mudança? É a gente entender o que está acontecendo. Hoje em dia, tem pessoas que eu conheço pessoas novas, pessoas mais velhas, mas muitas pessoas novas, que não andam de Uber, por exemplo, porque tem medo de ser assaltado, medo de acontecer alguma coisa. Essa pessoa, por ela ter medo de... E aí, se esse medo não for cauterizado, se a cabeça não for cortada, isso cresce, né? Isso multiplica, né? A pessoa já começa a falar assim, ai meu Deus, não vou andar de Uber, porque eu posso ser assaltada. Ou a pessoa pode me levar, abusar sexualmente de mim. E, enfim, isso começa a multiplicar. O que a pessoa pode fazer para controlar esse tipo de medo? Se é um medo desesperador que ela tem. É um medo real, é autêntico? É porque o Uber é coisa que existe. Ele é irreal quando você vai deixando ele crescer. Mas o que você pode fazer? Você começa a ler lá, quando você for se abrir a mudança de usar o aplicativo, você dá uma olhada em quantas viagens que esse motorista já fez. É uma forma de você controlar a situação. Um motorista que já fez 5.000 viagens, dificilmente esse é o motorista que vai te assaltar. E aí você começa a observar que aquele medo de sair, nesse específico que eu estou te dando exemplo, de Uber, ele é um medo irreal. Porque existe uma forma de você controlar a situação. É você tendo entendimento de como que as coisas acontecem. Toda vez que você não controla um medo, né, tenta cortar a cabeça do medo de forma aleatória, e é por isso que Joseph O'Connor faz o contraponto, né, da Hidra, né, desse dragão e da mitologia grega, é porque quando corta a cabeça de qualquer jeito, ela vem e ela se multiplica. Ou seja, a gente precisa pegar e colocar o fogo cauterizador ali no lugar certo. Para a gente poder entender, se ser confrontado nesse medo, dizer assim, olha, peraí, esse medo meu está sendo infundado, está sendo irreal. A sétima cabeça é o foco excessivo na realização. É o medo do fracasso.
Quando existe o foco excessivo na realização, porque até 30 anos eu preciso estar casada, eu quero ter um filho com 32, eu preciso estar rica já com 35, é um foco excessivo na realização. O medo de fracassar vem logo em seguida, porque quando você se cobra, né, e aí tá tudo embutido aqui, né, o tempo, o prazo, às vezes a pessoa tem 6 meses que saiu da faculdade, já acha que vai ficar rica na nova profissão e não vai. A realização diz respeito a fazer algo e tende a definir você segundo o que faz. Mas nesse momento a gente precisa observar quem nós somos, quem é você, na verdade. O fogo que vai cauterizar esse medo do fracasso é, é tirar o olhar da realização, do que eu posso ter, para olhar para aquilo que eu sou. Então, é focar no ser, naquilo que eu sou. Muito mais do que suas realizações, todas as realizações geradas por você e você é maior do que qualquer coisa que você faça. Porque quem gerou a realização foi você. Quando você se concentra em ser você, será mais no momento presente e atingirá a felicidade através da jornada em direção à sua meta, não apenas de chegar ao destino. Eu sempre digo que você entendendo quem você é, e o autoconhecimento é maravilhoso para isso, você para de achar que a felicidade é um destino final e começa a entender que você pode se realizar a cada passo, a cada etapa. A realização final nunca vai ser maior do que o que você vai viver dia a dia até chegar a ela. Então a gente não. O medo do fracasso é quando a gente só se foca lá na realização final e esquece o que nós somos e o que a gente precisa para construir essa realização. E aí a gente sana esse medo quando a gente para e fala, calma, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, como que eu vou ser feliz agora? Eu começo a observar esse passo a passo. A oitava cabeça desse nosso monstro aí da Hidra, ela é gerada pelas crenças limitadoras. Crença limitadora, crença que nos limita, crença que nos segura, ela gera medo em nós. Quando você acredita que é menor do que realmente é, fica com medo de tentar, por causa de seu medo de fracassar. As crenças limitadoras o tornam menor do que você é. E eu gosto de lembrar nessa parte aqui, eu sou cristã e eu gosto de dizer daquilo que eu acredito. Eu gosto de dizer que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu gosto de dizer que em Cristo eu sou mais que vencedora. Porque toda vez que eu parar para acreditar que eu não vou dar conta, que eu acreditar que para todo mundo é possível, para mim não é possível, eu vou me tornar menor do que eu realmente sou. E eu e você somos capazes de muita coisa, só pelo fato de a gente dar um passo e agir, porque o medo ele vai querer estagnar. O que nós precisamos? Qual é o fogo que a gente precisa para poder cauterizar essa cabeça maldita aí da crença? É humildade. Suas crenças não são a verdade. Elas podem estar erradas. Adoro essa frase. Suas crenças não são a verdade. Você certamente gerou uma crença num momento específico. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem pessoas que têm medo de se relacionar porque tiveram uma decepção amorosa tão profunda e ficou gravado na cabeça que todo homem é safado, malandro. Porque teve aquele que te causou uma dor profunda, daí você criou uma crença de que todo homem é safado, todo homem é mau caráter. Então, as suas crenças, elas precisam ser questionadas.
Tudo que você sabe é que ainda não alcançou seus limites. Paradoxalmente, a humildade vai te permitir descobrir que você é maior do que pensa. Humildade é de questionar a sua crença, é de entender que você pode estar errada numa verdade que você tomou como verdade. E eu vou te falar só algumas verdades, ó, que todo homem é safado, que todo casamento depois que tem filhos não tem sexo, sexo diminui, que depois dos 50 não é possível ser feliz mais, você já fez o que tinha que fazer, então daqui para frente você não tem como achar um novo relacionamento. Isso são crenças na área do relacionamento. Tem crenças na área financeira, por exemplo, a gente achar que todo empresário é ladrão, que todo mundo que ficou rica porque roubou, são crenças. A gente precisa questionar essas crenças. Por que eu estou dizendo isso? Porque a crença ela nos limita. Vou pegar uma crença financeira aqui. Todo empresário, todo patrão é ladrão. Isso é uma crença. Você tem humildade de olhar para ela e falar assim: não, todo não. Aquele lá X que marcou a minha vida de tal forma foi. Não quer dizer que todo seja. Eu preciso ter essa humildade de entender que às vezes, a grande maioria das vezes, aquilo que eu estou acreditando foi um momento que aconteceu na minha vida. Porque se eu acreditar que toda pessoa rica é rica porque roubou, eu nunca vou me dar a oportunidade de ser rica. Porque se eu acredito que todo rico é rico porque roubou, por que eu vou querer ser rica? No fundo, eu vou dar um jeito de ser pobre. Quando eu estiver melhorando de vida, eu vou dar um jeito de me endividar. A crença faz isso com a gente. Então, nós precisamos olhar para uma crença com humildade. Falar, peraí, isso aqui me serviu até aqui atrás. Onde eu estou indo, eu sou maior, eu sou melhor do que isso. Eu não posso me limitar a isso. Então, a gente corta essa cabeça desse monstro assim, com humildade, dessa crença. E a perda é a nona cabeça. Não sei se você vai lembrar, mas eu contei aqui a história, né, de Hércules. A cabeça da perda, Hércules não conseguiu matar. Ele não conseguiu acabar com ela, cauterizar. Ele pegou essa cabeça, que é a nona, na mitologia grega. Ele cortou essa cabeça, ele arrancou, ele cortou, ele enterrou, ele colocou uma pedra em cima. Caraca, eu não sou, gente, fã da mitologia grega, não sou fã. Mas isso eu achei muito fantástico. Porque a perda, a gente vai precisar, a gente não vai conseguir matar a perda. Mas a gente vai precisar de enterrar e colocar uma pedra em cima. A gente não. A perda, ela não diz respeito a nós, ela diz respeito a questões externas. Então a gente não vai conseguir matar esse medo, a gente vai precisar de conviver com ele, que é possível que a gente perca. Talvez essa seja a cabeça que nunca pode ser morta completamente, apenas enterrada, porque a perda faz parte da vida. Não podemos ser vencidos pela perda, porque somos mais do que qualquer coisa que possamos ter, pensar, possuir ou lamentar. A gente é maior do que uma perda que a gente teve. E aí eu posso falar assim, Karine, você não sabe a perda que eu tive. Eu não sei, mas às vezes eu conheço pessoas que perderam pais, eu conheço pessoas que perderam filhos. Muito mais do que perder pai e mãe, perder um filho é muito mais difícil, né? Porque a ordem cronológica da vida é que você enterre seus pais. Mas uma mãe enterrar o filho não faz parte da ordem. E isso é muito duro. Só que a gente precisa entender que nós somos maiores do que aquela perda, porque a gente ficou. E aí
Não dá para a gente se entregar ao medo de não viver mais, o medo de não se relacionar mais, o medo de nem confiar em Deus mais. Porque se a gente ficou, a gente tem um propósito ainda, a gente tem algo ainda a fazer. Outra coisa sobre perda, não somos capazes de controlar os fatos, porém podemos controlar nossas reações a esses fatos. Eu não consigo controlar um acidente que aconteceu com alguém que eu amava demais, mas eu consigo controlar o meu sentimento com relação a esse acidente. Eu posso controlar, eu não vou me virar as costas para Deus. Eu não vou deixar de viver. Eu vou continuar a minha vida, porque a minha missão aqui não foi encerrada, só a da outra pessoa. Entende? A gente não controla o acidente, mas a gente controla qual vai ser a nossa reação diante dele. Por isso que a perda a gente não mata, a gente precisa enterrar. Não podemos controlar o mundo externo, mas podemos ter opções em nosso mundo interno. O mundo externo, aquilo que acontece fora de nós, está fora do nosso alcance. Isso fala lá, para quem faz o curso do Paz, sabe disso, está lá no primeiro módulo do curso. O nosso poder é controlar o que a gente fala, pensa, ouve, sente e ponto. A gente não controla o que o outro fala, a gente não controla o que o outro pensa, a gente não controla o que o outro age, o que o outro faz. E a gente não controla o que o outro sente. A gente só controla em nós. Então é importante saber isso. E a última coisa aqui sobre perda é que nós não podemos controlar as outras pessoas, mas podemos desejar bem a elas e ajudá-las a ser o melhor que puderem ser. E aí é uma escolha. A escolha, porque aquele inimigo, aquele que me feriu, aquele que me traiu, aquele que me fez mal, se eu ficar desejando coisas ruins, eu vou tomando veneno todos os dias tentando que ele morra, né? Shakespeare que fala isso, que a amargura, o ódio, a ira, a vingança é veneno que a gente toma querendo que o outro morra. O que eu posso fazer? Se eu tomo veneno para o outro morrer, quem vai adoecer sou eu. Então, diante do que as pessoas fazem, que provocam perdas em nós, a única coisa que eu posso fazer é desejar bem a ela, desejar, né, que ela vá para longe, bem feliz, que fique longe, e, se eu puder, ajudar a melhorar naquilo que ela puder ser. E aí, gente, eu vou chegando ao fim com essa frase aqui, porque o medo ele tem muito, muito a ver com futuro, né? O medo relacionado à ansiedade. E essa série que eu tô falando, que é Medo e Ansiedade, liberte-se disso. Como, Karine, que eu vou me libertar disso? Meu Deus, a partir de agora. Você vai se libertar disso quando você tomar consciência de como acontece o medo na sua vida e viver o presente. E eu peguei a frase de Clarice Lispector que fala: superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Amo essa frase da Clarice Lispector porque é uma verdade. A gente olha para o passado, a gente observa o que já passou, mas se passado fosse bom, se chamaria presente. O presente a gente tem.